Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal Aprontei na TV e vamos para o resumo da novela Nos Tempos do Imperador, capítulo 7, nessa segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Pedro conta para Isabel que conheceu Luísa na infância. Dominique recebe um presente de Pedro e Eugênio se irrita. E Tunico exige que Nélio descubra um ponto fraco de Floriano. E Gebo deixa escapar para Zayla sobre o beijo de Samuel em Pilar. Pilar não aceita o pedido de namoro de Samuel e afirma que Luísa vai se concentrar nos estudos e não vai pensar em casamento. E Olu começa a aconselhar Samuel sobre o casamento. Justina nota quando Eugênio se aproxima de Pilar e fica de orelha em pé. E Caxias alerta Pedro para a possibilidade de acontecer uma guerra contra o Paraguai. E acontece um encontro inesperado. Tunico conhece Jerusa. Licurgo garante que não vão demolir a sua taberna. E Dom Pedro vai ao encontro de Luísa e se surpreende ao encontrar Teresa na companhia da Condessa. Oi, vamos para o resumo da novela Nos Tempos do Imperador, capítulo 8, nessa terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Pedro disfarça sua presença na casa de Luísa e Teresa começa a ficar desconfiada. E Zayla começa a provocar Pilar. Dolores e Eudoro sofrem com a falta de Pilar e começam a ficar tristes. E Cândida imediatamente vai consultar os búzios para Pilar. Pilar defende Samuel de Borges. Zayla afirma a Cândida que se casará com Samuel. E Luísa conduz os estudos de Leopoldina e Isabel. E Dom Pedro conversa com Luísa sobre o seu relacionamento com Teresa. E Luísa fica na dúvida se realmente está indo tudo bem. Justina alerta Pilar sobre Eugênio e coloca mais fogo na fogueira. E Teresa interrompe as aulas de Isabel e Leopoldina e Luísa começa a ficar irritada. Jerusa e Tonico têm um novo encontro. E Teresa começa a reclamar com Pedro sobre a rotina das filhas. E Eugênio revela a Pilar que Samuel é responsável pela morte de Ambrósio. Oi, vamos para mais um resumo da novela Nos Tempos do Imperador, capítulo 9, nessa quarta-feira, dia 18 de agosto. Luísa explica a Pilar que a acusação a Samuel é falsa. E Teresa faz uma armação para ter um dia de folga nos estudos de Isabel e Leopoldina. Eugênio se insinua para Pilar, que afasta o conde. E Pedro convida Luísa para um passeio. E Cerqueira dá aprovação na música de Samuel e contrata para fazer um trabalho. E Pilar confronta Samuel, que revela a moça que é filho do coronel Ambrósio. E Quinzinho e Licurgo pede a Teresa que interceda contra a demolição de sua taberna, e Teresa prontamente faz o pedido.
E Borges invade a casa de Olu e Samuel fica desconfiado. Baltazar e Abena explica a Samuel sua ação em favor das pessoas escravizadas. E Floriano quase pega no flagrante Jerusa e Tunico, foi por pouco dessa vez. E Pedro e Luísa se abraçam e se beijam. Oi, vamos para o resumo da novela Nos Tempos do Imperador, capítulo 10, nesta quinta-feira, dia 19 de agosto. E Pedro se declara para Luísa e afirma que os dois não ficarão juntos. Pilar se desculpa com Samuel e pede ele em namoro. Luísa apresenta Pilar para Teresa. Pedro pede conselhos a Caxias sobre os sentimentos por Luísa. Olu confessa a Cândida que está com medo das invasões da polícia. Cerqueira se emociona com a música de Samuel. Pilar deixa escapar para Teresa que Luísa fez uma viagem. E a imperatriz Teresa deduz que a condessa estava acompanhada de Pedro. E Tunico sofre uma emboscada e se surpreende ao encontrar com Jerusa. E Eugênio anuncia a Luísa que os dois irão voltar para a França. Oi, vamos para o resumo da novela Nos Tempos do Imperador, capítulo 11, nessa sexta-feira, dia 20 de agosto. Eugênia e Luísa têm uma tremenda discussão. Pedro afirma a Pilar que não pode fazer nada por ela na faculdade de Salvador. Licurgo e Germana protestam contra a demolição da sua taberna. Leopoldina se revolta contra Luísa e Isabel pede perdão pela irmã. Pedro conversa com Isabel e Leopoldina sobre a importância de estudar. Samuel arma contra Borges com a ajuda de Zayla e Quebo. E Pilar acha impossível realizar o seu sonho de estudar medicina. Mas Samuel conforta e diz que ela vai conseguir sim. E Licurgo, Germana, Quinzinho e Clemência choram ao ver sua taberna sendo destruída. E Pilar comenta com Luísa sobre as amantes de Pedro e coloca mais lenha na fogueira. E Floriano se desespera quando Tunico o questiona sobre Magali, perguntando onde ela está. Ele fica furioso. Oi, vamos para o resumo da novela Nos Tempos do Imperador, capítulo 12, neste sábado, dia 21 de agosto. E Tunico consegue o que quer. Ele vai e chantageia Floriano e consegue o apoio político do coronel. E Baltazar e Abena repreende a ação de Samuel contra as crianças. E Luísa decide voltar para a França com Eugênio e pede demissão a Pedro. E Pilar pensa em ficar alguns dias na pequena África. Borges obriga Lupita a se infiltrar na pequena África, já com segundas intenções. E Floriano comenta com Jerusa e disse que precisa voltar para a Bahia. E Pilar propõe a dividir o quarto com Lupita e tenta enganar, chamando-se, dizendo que ela é Isaura. E Luísa começa a confessar a Justina, dizendo que se apaixonou por Pedro. E Olu impede que Pilar fique pela África por alguns dias. E Pilar se revolta, fica atônita.
Jerusa diz a Tunico que vai deixar Floriano para ficar com ele. E Pedro implora para que Luísa permaneça no Brasil. Ou seja, ele está apaixonado pela condessa Luísa.